É hora de falar do Vasco da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, 0-0 com o Cruzeiro. Primeiro ponto de Álvaro Pacheco comandando o Vasco. Ontem, 11 mil torcedores em São Januário para acompanharem aí esse jogo. Vamos repercutir então primeiro a sonora que o Álvaro Pacheco, uma delas, né, na entrevista coletiva de ontem, ele destacando alguns pontos de evolução na equipe do Vasco, principalmente na mudança tática da equipe em campo. A equipa tem vindo a crescer. Primeiro dizer que aquilo que eu sinto e o que o meu grupo, o meu elenco sente no final do jogo, uma frustração muito grande, uma tristeza muito grande, porque queriam ter ganho e acho que mereciam ter conquistado os 3 pontos, porque foram, na minha opinião, a melhor equipa em campo. Mas, respondendo à tua pergunta, em função daquilo que é a evolução e o crescimento da equipa, nós também vamos percebendo onde é que eles se sentem mais confortáveis. Eu acreditava no início que uma linha de 5 a equipa fosse, também o passado do Vasco também tem a ver, às vezes jogam com uma linha de 5, eles se sentiriam-se mais confortáveis, principalmente a defender a largura e sermos capazes de manter as linhas mais subidas, mas aquilo que, ainda para mais no último jogo, olhando aquilo que foi o último jogo contra o Palmeiras, a segunda parte, quando nós passámos por uma linha de 4, também senti isso, que eles sentiram-se muito mais confortáveis, conseguiram ter uma coragem muito maior, estar muito mais compactos. Então, portanto, eu, enquanto treinador, é um sinal que os meus jogadores, como o elenco me deu, então, portanto, foi aquilo que nós fizemos e trabalhámos esta semana. Então tá aí o Álvaro Pacheco, antes, né, contra Palmeiras e Flamengo, ou contra Flamengo e Palmeiras, o Álvaro Pacheco tinha colocado em campo um time com 3 zagueiros. Ontem foram 2, Maicon e Léo. Acabou que o Vitor Luiz entrou em campo, inicialmente seria o Piton, mas ele sentiu náuseas. Sentiu mal antes do jogo, estava enjoado, e o Vitor Luiz, que não estava 100%, foi titular. Mais um que não está 100% fisicamente, o Vitor Luiz. Vasco tem sofrido muito com isso. O exemplo maior é o Payet, que ontem também não jogou, ainda não está à disposição. Vamos ver para quarta-feira, já que hoje e amanhã o Vasco não ganhou folga, já que na quarta enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. Ontem, 2 grandes chances. Uma do Zé Gabriel, a melhor chance, né? O goleiro do Cruzeiro conseguiu defender o Anderson, e o Anderson também defendeu uma cabeçada do Verratti, cara a cara depois de um cruzamento. Então ontem o Vasco teve 2 chances claras de gol. Já é uma evolução? Fica aí pro debate de vocês. Quarta-feira o Vasco pegando o Juventude e no sábado o São Paulo em São Januário. Contra o Juventude na quarta-feira é bom frisar que o Vasco não vai ter o Verratti, suspenso. Tomou o 3º amarelo ontem. Então Pablo Verratti, como eu falei, teve essa grande chance ontem, não joga na quarta-feira, não vai pegar essa viagenzinha aí que é difícil, a gente sabe, ainda tá difícil, né? Pra Caxias do Sul, mas o Vasco vai ter aí esse desfalque pra quarta-feira. Tá? Mas lá em Caxias tá, pelo menos a situação mínima, né? Já voltou ao normal minimamente, então tem condições de receber o voo, e essa questão da logística pro Juventude não tem sido tão problema assim quanto pros times da capital, né? De Porto Alegre. Só um cenário aí pra gente explicar. Bom, com o empate, o Vasco termina a rodada em 15º com 7 pontos. Grêmio, Criciúma, Fluminense e Vitória, os 4 estão na zona de rebaixamento com 6. Então a situação tá nada tranquila, mas tá embolado ainda. Né? É um Vasco que a gente está esperando ainda para tentar decifrar o que vai acontecer na sequência da temporada. Para variar, uma temporada extremamente preocupante para o torcedor vascaíno, né? Cara, empatar com o Cruzeiro normalmente, né, seria um resultado insatisfatório, porque jogando em casa, né, era um jogo para você buscar 3 pontos. Mas eu acho que nas circunstâncias o torcedor vascaíno tá meio anestesiado, né, Gabriel? Eu achei o clima em São Januário até uma coisa assim meio... Já nem era mais de revolta, já era mais de resignação. Assim. Uma coisa meio que a gente tá cansado já de tudo isso que tá acontecendo. Pra mim tem uma situação muito clara acontecendo no Vasco. O Vasco do Rafael Paiva, que era o interino. Pro Vasco do Álvaro Pacheco, parece que é um Vasco que piorou. Parece um Vasco que não sabe rigorosamente o que fazer com bola no pé, não tem a menor ideia do que fazer, a não ser a bola no Verratti. E um Vasco que defensivamente não passa segurança. Contra o Cruzeiro, o Vasco melhorou defensivamente, ou será que o Cruzeiro também não ameaçou quase nada? Porque se você observa o que foi a partida, o Cruzeiro não conseguia encaixar também 3 passes de qualidade. Eu não consigo entender como esse time do Cruzeiro tá na parte mais alta da tabela. Jogou ontem até ser um jogador importante, que é o Matheus Pereira, mas independente disso, foi um Cruzeiro com enormes dificuldades de jogar futebol em São Januário. Talvez isso tenha facilitado a missão do Vasco se defender. Se fosse um time mais qualificado, o Vasco teria passado o mesmo aperto, pelo menos essa é a impressão que eu fico.
não vou aqui tirar o mérito. Não sofreu gols, de alguma forma uma evolução. Poderia ter sofrido também contra o Cruzeiro. Mas assim, eu não me animo tanto com isso não. Não me passa essa clareza toda de que o Vasco realmente reagiu na parte defensiva. Eu acho a evolução muito lenta com o Álvaro Pacheco para quem precisa pontuar para sair desse desespero. O Vasco tem pouquíssimos pontos no campeonato. A sorte do Vasco é que existem equipes do mesmo nível e umas até piores. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nesse instante do campeonato, o Fluminense está atrás do Vasco na tabela de classificação. Algo assustador. Você bota aí no bolo outras equipes, Cruzeiro, Cuiabá, Atlético Goianiense, até o Grêmio, tá todo mundo naquele bolo ali na parte de baixo. É bom o Vasco abrir o olho porque a pressão do Vasco é muito maior. Quando a gente fala de Cuiabá, Vitória, Juventude, essas equipes possuem um peso menor para carregar. Elas sabem que a luta delas é contra rebaixamento. Qualquer coisa além disso é lucro. No Vasco, tudo fica mais dramático, né? Então, assim, não acho que mandar um treinador embora depois de 3 jogos seja a solução, mas tenho achado a evolução extremamente lenta. O Álvaro Pacheco já teve pelo menos 2 períodos aí maiores para treinamentos antes dos jogos contra Flamengo, contra Palmeiras. Agora vai ter uma sequência de um jogo atrás do outro e não me parece ter a evolução adequada para o Vasco respirar na competição. É torcer para o Vasco ir beliscando pontos até a janela de junho, para aí sim qualificar o elenco mais uma vez e tentar uma reação no segundo turno. Olha aqui, o Vinícius Costa, Álvaro Pacheco completamente perdido. Não relaciona um atleta em uma partida e na outra põe de titular. Além de escalar vários atletas em posições erradas, fora substituições sem nexo. Algumas situações têm me incomodado, né? E a torcida também. Eu acho que o Galdames é talvez a figura central nessa situação. A galera não entende muito bem a escalação dele, ele não acrescenta no ataque, né? Ele não cria, mas também não tem um poder de marcação tão forte. O Álvaro Pacheco até terminou a partida, né, na coletiva, elogiando bastante a atuação do Galdames. Ontem, pelo menos, o Álvaro jogou num 4-3-3, né? Porque ele botava 5 defensores, mas aí botava só 2 jogadores de repente no meio de campo. Aí ficava o time totalmente aberto. Ontem ele deu uma corrigida nesse sentido, já fez um básico. Mas eu acho que falta ainda o Álvaro corrigir outras situações. Agora, é um treinador que vem de fora também. Até conhecer o elenco, entender o que acontece dentro desse grupo de jogadores, pode ser que ele cometa novos erros. Fala sobre essa situação do Álvaro Pacheco aí. Assim, tecnicamente, caso o Ramon Dias vá até o gramado e comande o time do Vasco, nada aconteceria negativamente. Por quê? Porque ele ainda é técnico do Vasco no bid da CBF. Contratualmente, não mais. Mas assim, como a rescisão não foi publicada ainda e vai rolar ainda processo judicial, a gente já falou disso aqui várias vezes, quem que vai pagar a rescisão, se é o Ramon, se é o Vasco, então o nome dele ainda tá lá no bid. Mas o técnico do Vasco é o Álvaro Pacheco, né, gente? Também tá no bid. Então não tem essa preocupação e não tem essa possibilidade do Ramon Dias voltar, não. Mas teve gente que pediu mesmo a volta do Ramon Dias, mas não vai acontecer. Sobre Felipe Coutinho, temos um avanço muito importante nessa vinda do Coutinho. O Vasco formalizou a proposta pelo Felipe Coutinho. Isso ainda não tinha sido feito, tinha sido apenas feito um acordo, o Coutinho demonstrado interesse, o Vasco demonstrado interesse, aí o Coutinho foi com os empresários dele, é o Kia Jorabichán, aquele que era da MSI, lembra da MSI no Corinthians? Galera! Pois é. É isso, hein? O Kia, que é o empresário... Teves e o Mascherano pro Corinthians. Exatamente, e aí depois teve a treta da saída, né, da MSI do Corinthians e tal, mas é o Kia, que é o empresário do Felipe Coutinho, e quem está negociando com o Aston Villa. É um dos empresários, tá, gente? É uma empresa, enfim, né? Então quem está tocando pessoalmente a negociação é o Kia Jorabichán. Mas assim, ele já tinha pedido a rescisão caso surgisse uma proposta. O Coutinho não ia ser garoto de pedir uma rescisão se não surgisse. Se não surgisse nada, ele seria e vai ser ainda. Ele ainda é jogador do Aston Villa. E aí o Aston Villa que se vire, pagando o salário dele, ou encostando o jogador, emprestando, enfim. Aí seria problema do Aston Villa. Mas como houve agora, de fato, a formalização da proposta pelo Coutinho, o Kia Jorabichán, empresário do Coutinho, vai pedir a rescisão com o Aston Villa, algo que já estava acordado. Então, o Aston topou liberar o jogador, e aí o Coutinho viria livre no mercado a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais, tá? Como é que é esse contrato? De 1 ano. E aí, de fato, baixando o salário naquilo que a gente falava antes, porque convertendo pro real, o Coutinho ganha aí 3,5 milhões de reais, né, trazendo da Libra pro real. É muita grana. Ele toparia baixar isso a partir de 500 mil, 600 mil. E é o que vai acontecer. Então o Felipe Coutinho topou baixar esse salário pra estar numa realidade do Vasco. A gente sabe que a realidade da 777, né, que está saindo, ou por enquanto ainda é a dona, mas não tá gerindo o futebol da Vasco SAF. Quem tá pagando as contas é o caixa da Vasco SAF, mas quem tá buscando a grana é o Pedrinho. Tá essa salada toda?
Para entrar na realidade do Vasco, ele topou baixar o salário. E aí, junto, no pacote, vem o Souza. A gente já tinha falado sobre ele aqui, o volante Souza também, que jogou pelo Vasco. E seria aí o nome pra... Eu sei que às vezes contrapeso parece pejorativo, né? Mas é o que acontece em muitas negociações. Eu venho, mas traz meu parceiro aí que ele vem junto. Isso cansa de acontecer, a gente já viu vários nomes, inclusive nomes que vieram com principais negociações não darem certo e o contrapeso vingar. Isso já aconteceu também. Mas aí, nesse caso, viria o Souza junto, porque é amigo do Coutinho e aí também teria o interesse de voltar para o futebol do Vasco. Jogaram juntos aqui no Vasco, enfim. Então seriam 2 reforços, mas a proposta formalizada é pelo Felipe Coutinho e as negociações com o Souza vão avançar também. Então podemos ter os 2 primeiros reforços para essa janela de meio de ano que se abre agora no início de julho. O Coutinho está adaptado, matriculou os filhos em escola aqui na Barra da Tijuca. Ele comprou um shopping em Búzios. Tá fraco o Felipe Coutinho? É mesmo, é? Comprou um shopping em Búzios, na beira da praia. Bonito, eu não vou falar o nome, mas quem já foi lá conhece. Tem um deck e tal, legal. Então ele pagou a grana alta. Tá se adaptando de novo ao Brasil. E aí... Fácil, né? Hã? Fácil, né? Ganhando em Libra, né? Foi lá pros petrodólares também. Mas o ponto principal daí, que aí, pra fechar essa questão do Felipe Coutinho, é que esse contrato de 1 ano, inicialmente, com a possibilidade de renovar depois, ele vem pra consolidar aquilo que eu falei lá atrás. Né? O Felipe Coutinho não vem, gente, pra fechar a carreira no Vasco, pra assinar um contrato de 10 anos, até porque ele tem muito tempo de carreira ainda pela frente. Ele não vem por gratidão ao Vasco, ele não vem porque ele quer salvar o Vasco, ele vem pra dar uma guinada na carreira dele. Óbvio, ele viria pra um time onde a torcida tem um carinho enorme por ele, onde a torcida sempre o acompanhou depois, onde ele mesmo depois de ter saído do Vasco, continuou rendendo grana pro Vasco pelo mecanismo de solidariedade. Então, assim, de certa forma também, a galera agradeceu várias vezes. Tem um carinho enorme por ele. E ele teve essa oportunidade de voltar pro Vasco. Caso ele jogue bem e aí vire um salvador, seria a consequência. Porque o objetivo dele é dar uma guinada na carreira. Já que no futebol inglês, né, depois daquele período que ele teve no Liverpool, né, que inclusive alçou o Felipe Coutinho para a seleção brasileira, a ida dele pro Barcelona, depois do futebol inglês, acabou dando aí uma baixa muito grande na carreira do Felipe Coutinho. Mesmo tendo a temporada do Bayern, quando ele estava emprestado. Mas ele ficou encostado depois disso. Ele ganhou a Champions no Bayern, né? Então, o maior título da carreira dele, ele era emprestado e ele não era titular daquele time, né? Meteu 2 gols no 8-2 em cima do próprio Barcelona, mas era reserva. Exatamente, ele era reserva daquele time, né? Se a gente pegar a temporada completa que ele esteve por lá, não teve destaque. Hoje, a proposta foi formalizada. Vamos aguardar próximos passos, mas é aquilo, tá tudo muito bem encaminhado e as coisas estão andando. Como é que você acha que essa negociação vai terminar? Principalmente está acreditando que ele vai integrar o time do Vasco esse ano? Eu só não gostei da maneira como o Vasco se pronunciou sobre o assunto lá nas redes sociais do Vasco Associativo, né? É um pouquinho amador até, né? Uma nota oficial, digamos assim, do Pedrinho, dizendo, conversei com o Coutinho e tá tudo encaminhado. Encaminhado não existe, irmão. Não tem encaminhado. Ou assinou ou não assinou. Acho até que ele quer tanto vir pro Vasco que no fim das contas o resultado dessa negociação vai ser positivo, tá tudo realmente encaminhado para isso, mas o Vasco oficialmente ele não pode se pronunciar dessa forma antes da negociação, ou seja, muito amadorismo, é um amadorismo que eu achava que o Vasco não passaria mais. Quanto ao jogador, ele vai chegar, o Souza muito provavelmente vem junto, como disse o Breno, mas não são os salvadores da pátria, gente. O Coutinho vai agregar muito talento, mas ele vai precisar entrar em forma. Ele precisa voltar a treinar o quanto antes, isso é fundamental. Ele tá treinando, obviamente não com o grupo e não elenco, com o ritmo de treino, exatamente. Mesmo treinando em casa, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Você tem um preparador físico, você vai se manter em forma fisicamente, mas em ritmo de jogo você não consegue se manter se você não estiver treinando com o elenco. O Vasco precisa fechar logo isso pro Coutinho e o Souza readquirirem a forma física e o ritmo de jogo para entrarem na equipe. Mas ainda é muito pouco. O Coutinho é um craque de bola, tem tudo para chegar e sobrar. Mas se ele olhar para um lado tiver o Serginho Macedônia, do outro lado tiver o Rossi, não vai acontecer nada. Para trás dele o Zé Gabriel. Vai continuar do mesmo jeito, gente. O Vasco precisa trazer mais uns 4, 5 caras. Se ficar só focado no Coutinho, o Coutinho sozinho não vai resolver os problemas.